Shalom! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é Meli Melo e você está no canal Meli Melo 24 horas com Deus. Nessas 2 últimas semanas, Deus colocou uma mensagem no meu coração muito intensa. Ele me fez meditar sobre o sofrimento. E o sofrimento, ele é bíblico? Ele é realmente necessário? E o que ele produz em nós? E o porquê ele acontece? Na verdade, o sofrimento, ele faz parte da vida humana. E antes de eu continuar e começar essa mensagem, se você se lembrar de alguém que está sofrendo, compartilhe esse vídeo. Se Deus falar com você através deste vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, fala para outras pessoas se inscreverem também no canal, porque é uma forma de divulgar os testemunhos que temos deixado aqui da atuação de Deus nas nossas vidas e do testemunho da palavra de Deus. Então se inscreve, aperta as notificações, deixa o seu joinha e você vai estar abençoando a obra de Deus aqui na terra, assim como outros canais tão abençoados que existem. Amém? Muito obrigada. Então, o sofrimento, qual é o propósito dele? Nós estamos vivendo em tempos onde o sofrimento ele se tornou pandêmico também, junto com esse mal, com essa virulência que veio sobre as nações. E o que está em questão não é a virulência em si, o porquê ela está acontecendo, mas tem se manifesto na alma humana de uma maneira generalizada e coletiva, as dores das almas. Na verdade, a necessidade e meio que a obrigatoriedade das pessoas conviverem umas com as outras também fez com que as pessoas manifestassem o fruto do seu caráter, o fruto da sua essência. E isso tem gerado atrito, dissensões, brigas, contendas dentro das famílias, dentro do lugar de convivência, né? Na cidade que eu morava, a Delegacia da Mulher, assim que começou a pandemia, em muito pouco tempo de pandemia, ela multiplicou os boletins de ocorrência, porque as pessoas tinham que conviver juntas e elas tinham que lidar com os seus problemas. Na verdade, maioria dos problemas, elas vêm de dentro do ser humano. A palavra de Deus nos diz assim, se eu não me engano, no livro de Tiago, capítulo 13, 4, diz assim Tiago falando: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, se não dos maus desejos que estão dentro de vocês? Então, a alma humana, o caráter, ele manifesta, ele fala muito sobre nós e a maneira como nós lidamos com as situações. Elas vão manifestar sofrimento ou não. Eu quero começar lendo com vocês João 16, uma das últimas palavras que o Mestre Jesus, o nosso grande mestre, que nós denominamos nosso Salvador e Redentor, disse para os seus discípulos. Ele diz assim: respondeu Jesus, né? Ele tinha falado, os discípulos tinham falado: nossa, Jesus, agora você está falando com a gente, não é por parábolas nem figuras, não, você está falando claramente conosco. E ele falou assim: e agora vocês resolveram crer em mim, agora que eu estou perto de partir? E ele falou assim: olha, eu vou falar essas coisas para que vocês tenham paz, para que vocês não fiquem preocupados. Os nossos assessores acabaram de mostrar o versículo para a gente, está em Tiago 4:1, a menção que eu fiz. E depois eu vou colocar para vocês na descrição deste vídeo todos os versículos utilizados nesta mensagem. Aí diz assim: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Tenham ânimo, eu venci o mundo.
a nossa mente fala assim, mas Jesus está falando isso. Jesus está falando, tenha um ânimo, eu venci o mundo, é muito fácil para ele. Não, a palavra diz que ele se esvaziou. E mesmo ele sendo 100% divino, ele veio 100% homem. Jesus, na divindade dele, no discernimento pleno espiritual que ele tinha de quem ele era, ele se esvaziou e ele veio sofrer. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Hebreus 5, do 7 ao 9. Ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. E o sofrimento de Jesus teve uma ação completa que gerou um resultado para nós. Está escrito na palavra também que Jesus, ele foi conhecido como homem de dores e que ele não tinha uma beleza que atraísse os homens. Muito pelo contrário, ele foi afligido, foi o mais rejeitado de todos os homens. Você sabe o que acontece quando sofremos rejeição de alguém? A nossa identidade fica bagunçada. Nós perguntamos, mas por que eu não fui aceita naquele emprego? Por que as pessoas da minha família me rejeitam? Por que aquela pessoa que eu gosto tanto não me aceita? A rejeição, ela mexe com o caráter humano. E a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Mas a continuação de Isaías 53 diz que Jesus, ele viu o fruto do penoso trabalho dele quando ele se identificou com a minha e com a sua humanidade, com a minha e com a sua fraqueza naquela cruz. E o resultado disso foi vida para cada um de nós, foi paz para cada um de nós, foi cura no corpo e na alma para cada um de nós. Mas ainda assim, por que o sofrimento? Jesus disse, eu já estou avisando vocês antes para vocês terem paz. Não estranhem quando vocês verem circunstâncias acontecerem e aflições. A primeira coisa que eu quero te levar a meditar é que eu quero ler um texto com você muito maravilhoso que está no livro de Tiago 1. Tiago, discípulo, disse assim, a partir do versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Continuando, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Não, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e também a ninguém tenta. Presta atenção nisso. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Em outras versões da Bíblia está escrito pela sua cobiça, pelo desejo ardente da sua carne, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz quem? O pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A morte física, a longo prazo, pode ser também, mas a morte espiritual, o definhar da sua alma, a degradação do seu caráter. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a aflição, ela gera em nós um tipo de perseverança que nos deixa fortes.
As aflições da vida geram em nós maturidade. Você já conversou com uma pessoa sábia, uma anciã, uma pessoa mais velha? Ela não tem medo de nada. Você vai falar de alguma angústia da sua alma, a pessoa mais velha, ela olha para você com um olhar doce e dá risada, porque ela já passou por tudo isso. Nada é novidade para ela. Esse tipo de sabedoria, esse tipo de perseverança, maturidade, integridade, que Tiago fala que a perseverança no tempo de provação deve gerar em nós, esse tipo de maturidade e integridade, é resultado do você permanecer firme no dia da aflição, do sofrimento. O que é o sofrimento? É o lidar com algo que você não gostou nem um pouco, ou uma contrariedade à sua alma, à sua vontade, ao seu livre-arbítrio, ao seu desejo, você lidar com aquilo bem. E aí você tem que falar para sua alma e para suas emoções, olha, não reajam mal, não reajam mal, aguente. Fazer o quê? Não deu certo? Não te aceitou? Não te ama como você ama? Não corresponde ao que você esperava? Essa situação, essa pessoa, você não está onde você queria estar. Agora, aguenta e seja o melhor que você pode ser, porque é isso que está sendo gerado em você. Sabedoria, integridade e maturidade. A outra coisa, o sofrimento, às vezes ele é resultado, vemos na segunda parte que eu li em Tiago mesmo, das escolhas que fizemos. Ele fala assim, olha, alguém ao ser tentado, uma coisa é você perseverar no dia mal. Outra coisa é você ter a colheita da tentação. Eu tô te falando, a tentação não foi Deus que mandou. Você é tentado pelo seu próprio mau desejo, por aquilo que você cobiça, que você deseja fortemente. E se você está desejando alguma coisa que não faz bem para a tua alma, a vida vai te ensinar que cuidado, que você deve ter cuidado com o que você deseja. Porque ao você obter aquilo que você queria a qualquer custo, ou não era o tempo de obter aquilo, ou era alguma coisa que não ia fazer bem para você, não fazia parte do propósito de Deus para sua vida, nem fazia parte do seu destino, não era para você naquele momento. Sabe quando os pais avisam, não vá, eu conheço esse caminho, não faça, não quero que você vá, e você vai de qualquer jeito, e acontece alguma coisa muito ruim com você, naquele caminho que você escolheu obstinadamente. Sabe quando alguém nos avisa que nós não devemos andar com fulano ou com cicrano porque a pessoa tem um caráter meio esquisito, e a gente anda e a gente colhe por ter andado com aquela pessoa que andava em caminhos de trevas, que fazia más escolhas ou que não estava bem emocionalmente. Eu não estou falando sobre você encolher a sua mão para dar ajuda. Eu estou falando de andar com e permitir que essa pessoa influencie você. Então, muitos sofrimentos. Quanto mais novos nós somos, mais imaturos nós somos, porque tem pessoas que demoram para amadurecer, mais a gente colhe o resultado das nossas ações ou da nossa ansiedade. Sabe quando algo não está maduro? Deus estava falando comigo sobre uma banana que ficou no meu quintal amadurecendo, e nós recolhemos ela do pé muito verde, o cacho de banana. Algumas amadureceram no tempo certo e elas eram bem doces, mas as que demoraram muito para amadurecer e nós forçamos prepará-las, elas não tinham sabor de nada, era só uma massa. Eu sei que na nutrição dá para fazer a biomassa com banana verde, né? E ela é útil, mas madura ela não tem sabor. Então, se você quer se tornar alguém frutífero nessa terra, que tem um sabor, que tem um aroma, que tem uma vitalidade, que tem algo para passar e alimentar o outro e dar ao outro, aguente o dia mau e as aflições. Elas estão preparando e gerando em você um caráter aprovado. E isso é bom, é louvável aos olhos de Deus. Em 2 Coríntios, eu vou ler com vocês.
é uma passagem tremenda. Paulo, ensinando a igreja de Corinto, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe o que o sofrimento gera em você? Empatia com o sofrimento do outro. Sabe, se alguma vez você já passou, por algum motivo, fome, ou se você, por altruísmo e por devoção espiritual, fez um jejum prolongado, você sabe o que é a fome. E aquilo lá gera uma empatia quando uma pessoa sente aquilo. Ou quando você passou por uma situação que foi tão marcante na tua alma, que quando você vê uma pessoa passando por aquilo, você já vai nela que nem um imã e fala: querida, não vale a pena sofrer por isso. Eu já passei por isso, não fica aí. Não entra na depressão, não vale a pena, vai demorar mais ainda o seu sofrimento. Sai daí, venha pra luz. Ficar nas trevas não é bom, você vai adoecer todo o seu corpo. Por que você tem a capacidade de discernir isso? Porque você foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então, por essa ótica, nós vemos que o sofrimento não é algo tão ruim assim. Ele gera em nós coisas boas e ele é um aviso de que precisamos nos arrepender de escolhas que fizemos, e ele está gerando um caráter aprovado em nós. Aprovado para quê? Para a sua própria vida. Para você receber coisas grandes e não se envaidecer, não se ensoberbecer, não se perder no meio do caminho. Tantas pessoas que se envolvem com drogas ou por se tornarem gananciosas ao receberem um montante financeiro, elas se perdem no meio do caminho, são seduzidos por riquezas e bens de consumo. Por quê? Se tornam pessoas que gostam de ostentar porque elas se perderam e elas não ajudam o próximo. O caráter não estava aprovado e o sofrimento produz isso em nós. Então, por essa ótica, sabendo que Jesus passou pelo sofrimento, Paulo também, ele nos ensina muito. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, e os outros discípulos de Jesus nos ensinam. O apóstolo Pedro, Tiago, vão ensinar sobre sofrimento. E eles vão falar: irmãos, o sofrimento ele não é ruim. Ele produz em vocês algo bom. E um dia esse sofrimento vai gerar vida no outro. Teve uma época da minha vida que eu não entendia o que estava acontecendo e eu questionei Deus, eu fiquei muito abatida e eu perguntava para Deus por que eu estava passando por aquilo. Era tão surreal alguém falar para mim que um dia eu ajudaria pessoas a serem resgatadas daquela dor, porque no momento que você está passando pela provação não é nada bom. Eu lembro que o meu irmão, esse ano, ele me mandou uma mensagem de aniversário que eu fiquei muito emocionada. Ele falou assim: você tem a capacidade de sempre esperar com esperança, mesmo quando você não vê nada acontecer, não tem nada favorável ao seu redor e você tá lá otimista esperando alguma coisa acontecer. Sabe o que gerou isso, essa capacidade em mim? O sofrimento. E algumas pessoas assistem a minha vida porque elas sempre me veem arrumada, dando risada, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, ministrando a palavra para as pessoas, mas elas não sabem que mesmo enquanto eu ajudava as pessoas, eu passava por dor. E eu ainda passo por angústias, mas eu sei lidar diferente. Como está escrito na palavra, hoje mesmo eu postei, está lá em Filipenses, eu já vou ler para vocês, eu quero terminar com esse texto de Filipenses, mas a minha mãe, certa vez, e não faz muito tempo, ela disse assim, ela fez uma oração, ela falou: eu orei mesmo para Deus, Mili. Eu orei para Deus porque eu não entendo como, quanto mais você ajuda pessoas, mais coisas ruins parece que acontecem na sua vida. E na verdade, era Deus só mudando a rota. Só que quando Deus muda a rota para a gente estar no centro da vontade de Deus, sair do controle parece que dói tanto para nós,
que parece que é algo extremamente ruim. E Deus só estava me colocando na rota exata que Ele queria. E até para pessoas que me amavam profundamente e que intercediam pela minha vida, no caso da minha mãe, parecia algo muito ruim. Então hoje eu quero dizer para você, não é ruim o sofrimento que você está passando. Irmã, eu estou doente. Eu estou numa fase terminal, eu estou muito adoecida. Você pode ter certeza que eu sei do que eu estou falando, até quando eu falo de enfermidade. Eu já estive no leito de morte e eu já tive tudo quanto é virose que você imaginar. A minha família é testemunha. Eu já tive doenças profundas da alma, como a depressão. Eu já tive alguns sintomas da síndrome do pânico e eu não queria estar no meio social mais com ninguém, por causa de profunda rejeição. Eu tenho algo para te dizer, eu conheço um pouco da dor humana, eu conheço um pouco, e não é um pouco pouquinho, é um pouco bastante. Eu já tive momentos pessoais de escassez na minha vida, de escassez, e Deus me ensinou a ficar bem. Paulo, no livro de Filipenses, eu quero terminar lendo esta passagem para você. Ele diz assim, ó: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós usamos esse jargão, tudo posso naquele que me fortalece, só para vencer. Mas Paulo estava falando de dias difíceis. Este é o mesmo Paulo que falou para a igreja de Corinto: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Quando você está fraco, você coloca toda a dependência na sua vida nas mãos do Senhor. Aí Ele pode atuar milagrosamente, sobrenaturalmente, e a glória do Senhor pode ser vista através do seu testemunho de vida que Ele operou fortemente na sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Pense nessas palavras e você está sendo forjado e preparado para algo muito maior. O meu marido tem um canal, Emerson Cristiano Cireza, Emerson Cristiano Cireza, e ele falou sobre promessas e processos. Num dos últimos vídeos que ele colocou. Assista lá e você vai gostar da analogia, dos exemplos que ele vai dar sobre os processos que passamos até alcançarmos a nossa promessa. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor, no nome poderoso de Jesus, por intermédio do teu Espírito que é santo, eu peço que o Senhor vivifique essa palavra, porque você é o mestre dos mestres e você é aquele que transforma palavras em pura vida. Senhor, alcance os corações e traga consolo e conforto enquanto essa pessoa passa por essa tribulação ou por essa colheita de algo que ela fez. Senhor, mas na autoridade do nome de Jesus, se existe alguém que está ouvindo essa mensagem e está enfermo, eu sei que essa enfermidade pode gerar vida e consolo no futuro, mas na autoridade do nome de Jesus eu declaro cura da planta da cabeça à planta dos pés, cura celular, vida nas células, o sistema imune dessa pessoa reagindo e o corpo recebendo a vida através do teu Espírito vivificador. Senhor, essa palavra é nutrição e puro consolo. Traga o consolo necessário a quem está sofrendo, Senhor. Aquele contentamento que Paulo disse, traga esse contentamento e essa paz no coração que Jesus disse. Eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Tem de bom
ânimo, eu venci as situações do mundo. Ajuda-nos, Consolador, ajuda-nos, ajudador, a passarmos por essas situações difíceis e nos traga, projete dentro de nós um futuro cheio de esperança, vida, maturidade e integridade, em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe ricamente sua vida.